Jesus vive e reina. A graça e a paz do Senhor para todos vocês que estão ligados nessa live, feita especialmente para você. Acabamos de chegar do culto agora há pouco e nós estamos aqui com o propósito de replicar novamente a mensagem que nós pegamos lá, que por causa de um probleminha técnico nós não pudemos fazer ao vivo. Então nós vamos pregar a mesma mensagem para você, e só para você, né? Nós estamos aqui no ambiente de quase um estúdio, né? Preparado para essas gravações de mensagem para abençoar a tua vida. Então somos o Ministério Jesus Vive e Reina, pastor Antônio Alexandre, hoje dia 1º de novembro de 2020, são 22 horas e alguns minutinhos, já passamos uns minutinhos, e nós estamos aqui com a intenção de abençoar a tua vida. Como eu disse, essa mensagem já foi pregada no culto agora há pouco à noite, culto de ceia. Nós vamos, você que estava prometido, que ia participar conosco, está aqui a ceia, o pão, o vinho e o suco do fruto da vide. Se você preparou, a gente não pôde fazer a partir das 19 horas, mas vamos fazer agora. Então pegue aí o seu pão, o fruto, o suco de uva, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor conforme nós prometemos. Estaremos fazendo todo o esforço para assistir você. Um abraço aí para o meu sobrinho lá em Porto, na cidade do Porto, em Portugal, pastora Regina Cassiari, em Vila Velha, lá em Barra do Jucu, e outras pessoas que podem estar nos assistindo agora, provavelmente estão sintonizadas e vão ser abençoadas com essa palavra, alguns de perto, alguns de longe. Até nos Estados Unidos já chegou essa live, né? Nosso irmão Wellington, Deus abençoe você. Se tiver sintonizado, se tiver depois, ou compartilhar depois ouvindo, for ouvir essa mensagem. Nós queremos pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27. Amém? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 24 a 27. Hoje, dia 1º de novembro, primeiro domingo, a ceia do Senhor. No finalzinho nós vamos compartilhar com você. Vamos participar da ceia do Senhor, você que estava programado, né? E não pôde ser a partir das 19 horas. Tivemos uma impossibilidade técnica de fazê-lo, mas estamos aqui para abençoar a tua vida. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Guarde essa palavra, foi edificada sobre a rocha. E todo aquele, nós sabemos que a rocha é Cristo. Cristo é a pedra fundamental que os edificadores rejeitaram. Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é rocha, é a palavra, é pedra fundamental sobre a qual a igreja foi edificada. Continuando, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos fazer uma pequena oração? Feche seus olhos, abre teu coração, amado Pai. Espírito Santo de Deus, fala no nosso coração, na tua misericórdia, graça, poder e amor. No nome santo do Senhor Jesus nós oramos. Ó nosso Deus e Pai de amor, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, que tu estás conosco e faz falar no nosso coração mais uma vez em nome de Jesus. Nós te louvamos. Amém e amém, amém. Interessante que o Senhor Jesus, ele inicia aqui no verso 24, dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Ou melhor, foi eu que iniciei essa leitura no verso 24, do que o Senhor Jesus havia falado. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Mas que palavras? Ele havia dito algumas palavras. Nesse mesmo capítulo 7, são palavras célebres que nós ouvimos já repetidas vezes, você que frequenta uma igreja,
Você que não frequenta uma igreja, não abriu o seu coração, não entregou o seu coração a Cristo ainda, faça isso, entregue o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele entregou a sua vida por você. E muitas coisas Ele deixou coisas escritas, palavras, deixou testemunhos de milagres que realizou, e por fim a sua própria morte e ressurreição, a qual nós vamos celebrar daqui a pouquinho. Estamos aqui com o pão e o fruto da vide para celebrarmos a ceia do Senhor, conforme nós havíamos prometido para algumas pessoas. E alguns irmãos em Cristo que não estão podendo ir a uma igreja. Então nós anunciamos e não podemos fazer no culto agora à noite, que já terminou, já estou em casa, aqui no nosso estúdio, e nós vamos fazer isso agora. Não há problema nenhum. Não existe um horário estipulado, né? Para que você possa participar da ceia do Senhor. Então pode ser agora, tranquilamente, separe aí o seu pão, o fruto da vide, seu suco, né? Então, o Senhor Jesus, ele diz, quem ouve essas minhas palavras, que palavras foram essas? Basta você abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que ele vai falar inicialmente, a partir do verso 1, ele nos dá uma orientação. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então o Senhor nos alerta a não acusarmos as outras pessoas, a não apontarmos as outras pessoas, os erros das outras pessoas. Quando nós apontamos os erros das outras pessoas, nós estamos com um dedo apontando o erro da pessoa, com 3 apontando para nós e com um polegar apontando para Deus. Então, nós conhecemos sobejamente esse texto que nos alerta, e ele ainda acrescenta também, é muito conhecido esse texto, né, de quem frequenta a igreja, de quem ouve mensagem, quem sabe você está ouvindo pela primeira vez, e eu aconselho você, leia a Bíblia, pegue uma Bíblia aí se você tiver aí na sua casa, se você não tem uma Bíblia, compre uma, compre uma Bíblia, leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você me disser, pastor, não tenho condições de adquirir uma Bíblia agora, peça um crente que te dê uma exemplar da Bíblia de presente, que ele vai ter um crente ou uma serva de Deus, um servo de Deus, né? Um crente ou uma crente, que te dê de presente uma Bíblia, de preferência de letras grandes, para você ter mais facilidade na leitura. Então, o texto diz assim, mais adiante, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, nós conhecemos sobejamente esse texto. E o importante não é nem você só ter conhecimento, o importante é você praticar e sempre lembrar. Mais à frente ele diz, no verso 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Então nós temos que valorizar a palavra de Deus. Eu tenho aprendido que quando a gente vai falar do amor de Jesus para uma pessoa, o ideal é que esteja só você e essa pessoa. Quando você vai evangelizar alguém que está em grupo, e aí alguém começa a fazer galhofa, começa a fazer pilela, começa a querer ridicularizar, e você perde a atenção daquela pessoa, ela fica envergonhada. Há várias estratégias que você precisa discernir se a pessoa está valorizando aquilo que você está falando. Muitas vezes ela pode até desdenhar, uma coisa é desdenhar, dizer, não acredito muito no que você está falando, não acredito muito que exista Deus, não. Me prova que ele existe. Aí, sim, vale a pena você investir nessa pessoa. Mas, de repente, pode ser que você tenha um discernimento de que ela está desprezando, blasfemando, aí é outra história. Então, o Senhor Jesus nos traz o discernimento da cautela que a gente deve ter. Nem todas as pessoas estão o tempo todo ou em determinado momento preparadas para ouvir a palavra. O ideal é que você, sempre que for evangelizar uma pessoa, você tem que estar com maioria. 2, 3 irmãos para falar do amor de Jesus para uma pessoa, ou pelo menos tete a tete. Nunca você encarar um grupo para evangelizar uma pessoa especificamente e aquele grupo está só tentando te desmoralizar ou ridicularizar, então não vale a pena. Você tem que valorizar esse momento da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é algo precioso, é a graça de Deus. Precisamos discernir isso. Jesus nos traz esse alerta.
de que nós não devemos de lançar pérolas aos porcos. Às vezes as pessoas estão naquele espírito de blasfêmia, de querer ridicularizar as coisas de Deus. Então aí você precisa de ter o discernimento de não estar lançando pérolas aos porcos. Também Jesus fala, importantíssimo, por isso que ele diz assim, né? Aquele que ouve essas minhas palavras, porque elas são muito importantes. Nesse capítulo, são célebres. No verso 7 diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, aqui é o ensino que muita gente conhece de cor e salteado. Recebe quem pede, isso é natural. Encontra quem busca, e quem bate a porta do Senhor, ele abre. O Senhor, diz Isaías, habita no alto e sublime trono, mas habita também como um contrito e abatido de espírito para o vivificar. E também a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos, que não possam ouvir o seu clamor, o seu pedido, a tua oração. Nem a sua mão está encolhida, que não possa abençoar. Não, a mão do Senhor está estendida para abençoar aquele que pede, que vá até ele. Então são ensinos que nós não podemos desprezar, porquanto perderíamos grandes bênçãos, a oportunidade de abiscoitarmos grandes bênçãos, grandes vitórias, ou no momento de dificuldade, temos a solução de problemas, temos o socorro do Senhor. Veja, um momento como esse de pandemia, por que não clamar ao Senhor? Você clamar por você, pela tua família, igreja, irmãos, amigos, brasileiros, Brasil. Ei, acorda, temos um Deus criador de todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas, e por que não teria sobre um vírusinho pequenininho, vírusinho, por conta do dano que ele possa causar, mas pelo tamanho biológico, físico, você nem vê, é microscópico, você tem que ver no microscópio. Então Deus tem domínio para dissipar todo e qualquer problema, resolver todo e qualquer problema, dissipar uma pandemia como essa. Brasil clama ao Senhor, e eu estou falando aos patriotas, aos companheiros brasileiros. Eu até gostaria de estar falando em outras línguas ao mesmo tempo, sendo traduzido, falando a outras nações, mas eu estou agora falando para você que é brasileiro. Nós cremos que Deus pode fazer algo diferente no nosso país, tendo um povo temente a Deus. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e todos vão ver a diferença. Também, nesse capítulo 7, o Senhor Jesus, nesse mesmo capítulo 7, fala da diferença dos dois caminhos, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja, esse ensino é célebre. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, o caminho dos vícios, das drogas, da perdição, do pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus, a prática da sodomia, todo tipo de lesbianismo, homossexualismo, tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus planejou para nós, seres humanos. Deus tem um plano na nossa vida para nos fazer felizes, para ter comunhão conosco, para nós termos comunhão com Ele, termos intimidade com Ele, vivemos uma vida com Deus, que é o nosso Criador. Então, você querer viver sem Deus é a mesma coisa que um filho querer viver sem o pai, sem a mãe. Nasce desse mundo e não quer saber do pai e da mãe. Nós temos um pai espiritual que nos gerou. Ele nos formou no pó da terra, mas ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Então, estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, porque você vai abrir mão das suas querências da alma, da concupiscência da carne, que muitas vezes o pecado que nos assedia diariamente quer nos levar para o mau caminho, quer fazer com que tenhamos práticas que desagradam a Deus, práticas pecaminosas que nos distanciam de Deus, Então, a maioria das vezes são práticas, estilos de vida
que é o caminho largo, espaçoso, mas que conduz à morte, né? É o caminho do pecado, do afastamento de Deus, ou de ser incrédulo, não crer em Deus, não buscar a sua face, não buscar a Deus e não buscar a sua buscar uma santidade diante de Deus, uma intimidade com Deus, obedecer a palavra de Deus. Então é um caminho estreito. E o Senhor, nesse capítulo, também faz um alerta para os falsos profetas, que enganariam a muitos. Então, eu tenho que resumir aqui a palavra. Aí ele chega no verso 24 e diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Essas que estão no capítulo 7, que antecedem o versículo 24, que trata de todos esses assuntos que eu acabei de compartilhar com você. Alerta com relação aos falsos profetas que se apresentam, diz o Senhor Jesus aqui, pelos seus frutos conhecereis, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, qual é o testemunho que essa liderança tem de vida? Esses dias nós vimos aí, foi dias de debate por alguém que se diz pastor, que vai nas redes sociais e diz: não, temos que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia já está ultrapassada. Como que alguém vai falar isso a respeito da Bíblia? A Bíblia está atualizadíssima. Ela contém o que vai acontecer ainda no futuro. A Bíblia fala de coisas que já se passaram, que estão acontecendo e que vão acontecer ainda. É o livro mais atual que existe. Então, Billy Graham, ele responde bem a essa questão. Ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, vai ser publicado ainda amanhã, a notícia que vai ser publicada ainda amanhã. Então, o Senhor Jesus chega nesse ponto aqui em que ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, ouvir no sentido de dar atenção, de crer, de acreditar. Eu fiz aqui algumas ponderações para compartilhar com você no culto de hoje à noite, que já aconteceu, e também nesse momento da live, para nós estarmos meditando nessa palavra em alguns pontos específicos aqui. Eu queria compartilhar com você alguma coisa que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Em primeiro lugar, o verso 24, ele diz: quem ouve, ouvir aqui no sentido de receber a palavra, valorizar a palavra, crer na palavra e colocá-la em prática. Não basta você ser só ouvir. Não podemos ser só ouvintes negligentes, não colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos instrui, aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor nos manda fazer na sua palavra, que é santa, que é infalível, e que nos traz vida, nos traz paz. Não é algo assim que seja sufocante, não, que seja religioso. Jesus é vida, amém? E os mandamentos de todo o Antigo Testamento são resumidos em 2 mandamentos, grandes 2 mandamentos. Quando inquiriram a Jesus sobre o que seria o maior de todos os mandamentos, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso não pesa, isso não é religião, isso é vida. Então, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você que quando o Senhor Jesus fala, aquele que ouve, né? Aquele que ouve a minha palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos. Eu, quando era garoto, para defender os trocados, minha mãe ficou viúva muito cedo, com 24 anos, minha mãe já estava viúva, eu com 2 anos e meio, a minha irmã com 1 aninho, e nós crescemos sendo criados pela avó, minha mãe trabalhando e com muita dificuldade. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei fazendo, em determinado momento, fundações de uma casa que seria erguida. Ainda era uma época que não se usava ainda radier, concreto, era pedra de mão. Então havia uma preocupação, mesmo que não houvesse o concreto, a pedra zero, aquele concreto que se faz hoje, mas eram colocadas pedras, porque se sabia que para a segurança da casa tinha que ter um alicerce forte, robusto. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, que a nossa vida, é uma linguagem de palavra, né? A nossa vida precisa estar alicerçada em lugar firme. E nós vamos chegar agora aqui à conclusão de que rocha é essa, o que significa isso, né?
palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, assim, ó, em verdade vos digo, quem ouve, novamente, no Evangelho agora de João, não de Mateus, mas de João, capítulo 5, verso 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja, quem ouve no sentido de receber, de crer, né, de confiar, de colocar em prática, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha a diferença que faz você ouvir, dar crédito ou não. Você passa a ter a vida eterna. Evidentemente que o contrário disso é não ter a vida eterna. Se você, olha o que o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo, falando, e crê naquele que me enviou, quem enviou a Cristo? Foi Deus, o Criador dos céus e da terra, do universo. É aquele que tudo criou, que é o soberano, é o Pai das luzes, é o Senhor do universo. Ele enviou a Jesus Cristo. Você quer ver a Deus? Olha para Jesus Cristo. A palavra de Deus diz isso. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, você vai estar conhecendo a Deus. Ele é a perfeita manifestação de Deus aqui na Terra. Um dos 3 astronautas que se converteu, os 3 primeiros que foram à Lua, ele disse que a conversão dele se deu na Lua. Você sabia? Um dos 3 primeiros astronautas, os primeiros que foram à Lua, porque ele raciocinou, o que nós estamos fazendo aqui na Lua, se Jesus Cristo já foi lá na Terra, atrás de nós estamos atrás do que aqui? Jesus Cristo, o Filho de Deus, já foi lá na Terra, e ele olhando a Terra de longe, uma bola azul de longe, e ele pensando e meditando, né? E o Espírito Santo naturalmente trabalhando, falando ao coração dele. Nós estamos fazendo o que aqui na Lua? 7 dedos de pó, né? E tanto é que ficam aquelas marcas que a gente vê nas reportagens pela televisão. Não tem mais nada. O que tem de vida é aqui na Terra. Jesus veio aqui na Terra. Ele veio para resolver o problema do homem. O problema do homem não é dinheiro, não é saúde, né? Covid-19. O problema do homem é pecado. Então, quando ele tem um pecado perdoado, quer viva, quer esteja morto, como disse Paulo, né? Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Você vai para a glória, vai para o céu, você tem paz, você tem perdão, você tem salvação e vida eterna com Deus. Então, preste bem atenção, a importância de você ouvir a palavra. João 5,24, repetindo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, e ouvir no sentido de crer, de confiar, de acreditar, de colocar em prática, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Basta você crer. Olha, creia, meu amigo, minha amiga. Deus ama você. Ele só quer que você creia nele. Creia em sua palavra. A palavra é a rocha. A palavra é o Logos de Deus. É Jesus Cristo. Ele é a palavra, é o Logos de Deus. É a palavra em ação. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você quer não entrar em juízo com Deus, que não é boa coisa? Porque diante de Deus, não adianta você dizer que ele é bonzinho, nunca matei, nunca roubei, não fiz mal a ninguém. Você é pecador, meu amigo. Deus sabe que você é pecador. Em alguma área você vai falhar na sua vida. E para Deus não tem pecador nem pecadinho. Tudo é pecado. E aí você vai comparecer diante de Deus se auto-justificando. Se ele enviou o seu filho para morrer por você, derramar o seu sangue para você, porque você crê nele. O sangue de Jesus é que nos lava, nos purifica de todo pecado. E você vai se depois auto-justificar diante. Você vai ser o único. Ou vai ser o grupo de exceção que acha que não é pecador, que é puro, que é santo, que é perfeito. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. A Madre Teresa de Calcutá, né, o Papa, o pastor, o bispo, o apóstolo, o reverendo, né, o cristão, o evangélico, todos, o espírita, o macumbeiro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, todos. E só Jesus Cristo é que resolve o nosso problema. Só você crendo nele, entregando a vida para ele. Ah, mas e a igreja? A igreja, depois do céu, vai te direcionar. A igreja que você vai fazer parte, se batista, se presbiteriano, se metodista, né? Se congregacional, se Ministério Jesus Vive e Reina, o qual nós estamos fazendo parte, se Nova Vida, se Assembleia de Deus, e vai por aí afora, comunidades. Campos Elíseos, por exemplo, nós seja nosso ministério, tem muitas igrejas, e você poderá estar acessando uma delas. Que você ora aqui, que você se encaixa melhor, onde lê a Bíblia, onde obedece a palavra de Deus, né? É muito importante isso. Você precisa estar numa igreja que obedeça, que observe a palavra de Deus. Estude, tem a escola dominical,
tenha louvor a Deus. Não é louvor ao homem, mas louvor a Deus. A adoração a gente presta a Deus e não a homem algum. Então, fique com essa palavra aqui. O primeiro ponto é ouve, no sentido de receber. E em segundo lugar, o verso 24, ele fala sobre a rocha. Ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por que edificar a casa sobre a rocha? Mateus, capítulo 16, verso de 13 a 18, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ele lhes responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, sobre essa rocha, que era a confissão, a verdade de Cristo, não é sobre Pedro, não, é a verdade que ele confessou, que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a rocha, essa aqui é a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A rocha é Cristo, a rocha é a palavra, porque Jesus é a palavra que encarnou, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz no prólogo, no início do Evangelho de João. Então, ele é a rocha, ele é a verdade, ele é a palavra de Deus. Você precisa viver baseado na palavra de Deus. Aí você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer e vai ter a vida eterna. Algumas coisas, né? Coisinha não, algumas coisas eu anotei que são muito importantes, que eu anotei assim, en passant, algumas coisas sobre rocha na Bíblia, que é um direcionamento para a firmeza que há em Deus. A areia, que esses versículos vão falar depois, que quem não ouve a palavra de Cristo, não obedece, não a pratica, é comparado ao homem que constrói uma casa sobre a areia. É claro, vai vir vento, chuva e vai arrasar com essa casa. Ela não tem fundamento, ela não tem estrutura abaixo da terra para se suster, ela vai desabar. E duas casas podemos construir, uma do lado da outra, lindas e maravilhosas. Uma com alicerce, bem alicerçada em pedra, em concreto, a outra sobre areia, sem fundamento. Elas, durante o verão, quem sabe a primavera, vão aparecer. O verão nem não digo, né? Porque no verão tem muitas chuvas. Mas por algum tempo, alguns dias e até meses, e quem sabe até por anos, ela pode até se manter bonitinha lá igual a outra. Só que quando a coisa vier, isso é que o Senhor Jesus fala aqui, é uma linguagem de palavra, claro. Está falando aqui das tempestades da vida, dos problemas da vida, né? Então, os problemas vão vir, assim como a tempestade combateria as duas casas construídas, uma sobre a rocha, a outra sobre a areia, e a que estiver firme na rocha vai ficar, a que estiver sobre a areia vai desabar. Então, rocha na Bíblia tem um significado muito importante. Para você ter uma ideia, eu vou citar aqui algumas passagens para você ter o seu conhecimento enriquecido. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4 diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Então a Bíblia trata dessa firmeza da rocha como uma comparação para Deus, que é fiel, que é firme, não é falso. Ele não é uma pessoa pela frente e outra por trás. Ele não te dá um sorrisinho falso para depois te apunhalar pelas costas, não. Deus é verdadeiro, ele é a rocha. Ainda, 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, se você quiser me acompanhar, vou ter que correr por causa da hora, né? Por causa do horário aqui, da limitação que nós temos. 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. É rocha, não há nenhuma como o nosso Deus. E rocha, perdão.
porque não há outra além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Deus é comparado à rocha porque está falando de firmeza, né? No sentido assim, virtuoso da firmeza que a rocha dá para que você edifique uma casa sobre ela e não sobre areia. Ainda, 2 Samuel, capítulo 22, verso 1, aí é Davi, né? O salmista Davi, o rei Davi, que diz assim, falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse, o Senhor é a minha rocha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por Salmos também faz referência a essa figura da rocha. Salmo do número 18, se você tiver aí, se você puder me acompanhar, eu tenho que correr aqui, né? E Salmo 18, por causa do horário, Salmo 18, verso 1 e 2, assim, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, olha aí, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, novamente, ó, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é a minha rocha, diz o salmista no Salmo 18. Mais à frente um pouquinho, no Salmo 27, versículo de 4 a 6, diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Olha aí novamente. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Por que ele canta? Por que ele louva? Por que ele está salmodiando ao Senhor? Porque ele está firme na rocha, seguramente, né? Mas ainda à frente aqui, você vai ver aqui um outro exemplo agora, em Isaías, capítulo 51. Melhor, ainda você encontra uma palavra muito boa, Salmo de número 40, versículo de 1 a 4. Salmo de número 40, versículo de 1 a 4, diz assim, ó, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha. Aleluia, glória a Deus. E me firmou os passos. Porque como Deus firmaria os passos de alguém na areia, né? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Deus é verdade e não há nele variação, mudança alguma. Ele é a rocha firme. Por isso que o salmista, ele diz aqui, colocou-me os pés sobre uma rocha. Salmo de número 40, versos de 1 a 4. Isaías, mais à frente, Isaías capítulo 51, glória a Deus, Isaías capítulo 51 também vai nos trazer a figura da firmeza que há no Senhor, no capítulo 51, verso 1. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de quem fostes cavados. Então, a figura da firmeza, nós somos firmes, se estamos
firmados na rocha, se somos descendência da rocha, uma linguagem de palavras, se somos tirados da rocha, como diz aqui Isaías, também numa linguagem de figura. Então é muito importante você entender que a rocha é Cristo, que a rocha é o que ele diz, são os ensinamentos. Quem ouve a minha palavra, né? Novamente, voltando aqui para a gente não perder aqui o tema, eu creio que eu devo ter anunciado, o tema dessa noite é: a tua vida precisa ser construída sobre a rocha. É o tema dessa noite. A tua vida precisa ser edificada, erguida, enfim, construída sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o verbo que se fez carne, é Cristo, e Cristo é a sua palavra. Eles são um só. O que o Senhor Jesus falou é a sua essência, o seu caráter. Se você obedece à palavra de Deus, você está firmando seus pés sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então é preciso que você ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos traz firmeza. Essa é a rocha, é a palavra de Deus. Percebe? Ele usa aqui uma linguagem de palavra, uma figura, mas a rocha é Cristo, a rocha é o próprio Senhor em ação. E você precisa colocar em ação, em prática, aquilo que ele te ensina, aquilo que ele te manda fazer, aquilo que ele nos instrui a fazer. E no terceiro lugar, no versículo 25 em diante, né, vai falar o quê? Vem os ventos, né? Vem as dificuldades da vida. O verso 25, ele vai dizer que uma casa é construída sobre a rocha e outra sobre a areia, correto? Acontece que tanto para uma como para outra vai vir o quê? Chuvas, vão transbordar rios, vão soprar os ventos e vão dar com ímpeto contra essa casa, essas duas casas. Uma não cai, a que está firmada na rocha, nos ensinamentos de Cristo, em sua palavra, é obediente, que é gente que é obediente à palavra de Deus. Não basta você estar numa igreja, não, e botar Jesus dourado lá, grandão em cima, não. Você tem que obedecer a palavra dele, aí você vai estar em Jesus, vai estar em Cristo. Não adianta você carregar a Bíblia debaixo do braço. Não adianta você dizer que é um cristão e não obedecer a sua palavra. Você precisa obedecer a sua palavra. Marido de uma só esposa, de uma só mulher. Se você tem pais, honrar os seus pais. A palavra de Deus manda honrar pai e mãe. A palavra de Deus manda você não adulterar. Você não se associar a ímpio. Não fazer sociedade comercial, empresarial com ímpio. Não vos ponha... 2 Coríntios 6,14. Eu cansei de ensinar isso para os adolescentes. Quando fui pastor dos adolescentes. Lá na igreja Maranata da Tijuca, eu dizia para os adolescentes: mais importante, vocês que estão nessa fase de adolescência, que estão pensando numa profissão, que faculdade vão fazer, que universidade vão, que curso superior vão fazer, que profissão vão ter, é já começando a orar desde já com quem vão se casar. Você pode até errar uma profissão, pode. Você pode fazer engenharia, eu tenho um amigo que fez engenharia, depois foi ser administrador, fez a pós-graduação em administração, foi ser administrador da Companhia Vale do Rio Doce, né? Meu amigo Marcos Moraes, ainda deve estar por lá ainda, não se aposentou, acredito eu, talvez não tenha se aposentado ainda. Viajou o mundo todo, ele foi feliz com a administração. No currículo dele estava lá, engenheiro, fez engenharia. Isso, saber não ocupa espaço. Agora, se você casar errado, não tem como mudar, como muda de profissão. Fica complicado, tem como mudar, mas vai dar kit família, vai dar problema, vai dar divórcio, vai dar tristeza, vai dar pensão, vai ter ação na justiça, às vezes até o divórcio é litigioso. Então, não vos ponhais em julgo desigual, que comunhão tem a luz com as trevas. Você desobedece isso, você vai se dar mal, vai ter problema, né? Você quer ver uma coisa? Que muito crente não firma seus pés na rocha, porque não obedece a palavra de Deus. Fala mal das autoridades, critica de maneira jocosa, desrespeitosa o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, os políticos, os deputados. Pare de falar mal, pare de falar de político, ore por eles, meu amigo, porque não há autoridade, a palavra diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, e os magistrados é para temor daqueles que não fazem a coisa certa, né? Então você vai se dar mal se você continuar desobedecendo a palavra de Deus. Você precisa estar com seus pés firmados sobre a rocha. O que a rocha diz? Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2,
Não está nem aqui, não está nem no esboço aqui, mas se o Senhor trouxe isso aqui a lume agora, trouxe essa inspiração, nós vamos dar aqui lugar ao Espírito de Deus para falar com você que não está muito apercebido dessas coisas. Olha, 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo, a partir do verso 1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E político, presidente, governador, prefeito, deputado, quer seja federal, estadual, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal, não importa, são autoridades. Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos, inclusive os políticos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, gente, vamos obedecer a palavra de Deus. Você que não tem obedecido seu pai e sua mãe, você que é jovem, adolescente, ou mesmo criança, mas já tem entendimento, está assistindo por algum motivo, está assistindo essa live ou vai assistir depois compartilhado, você precisa honrar. Eu me lembro que eu tive um jovem no Ministério Louvor de uma igreja que eu pastoreei, que ele tocava muito bem. Mas, olha, se não viesse fazer uma falta tremenda, toca muito bem. Até meu filho que fez com que ele desse os primeiros passos para aprender a tocar o instrumento. Mas, em determinado dia, a mãe dele foi à igreja, membro da igreja, frequentava a igreja, e disse: pastor, precisa de um gabinete pastoral para o senhor. Confidencial, tá? Vamos para o gabinete pastoral. Pensei, está com problema com o marido. Alguma coisa séria está acontecendo. Fechei a porta. Fala lá, minha irmã. É o seguinte, o fulano, que o jovem, meu filho, que toca até muito bem e tal, ele não quer me obedecer, ele não quer me respeitar. Ele está fazendo isso, e eu fazendo uma criação. Ah, tá. Já, rapazinho, já. Chamei ele depois. Disse: olha, para você continuar no Ministério Louvor, só com autorização agora da tua mãe. Você tem que obedecer a tua mãe, varrer lá o quintal que ela quer que vá, honrar a tua mãe, porque é o 5º mandamento com promessa. E aí ele teve que se consertar, porque senão não ia sair do altar. Né? Por que adianta tocar bonito, mas não honra a palavra de Deus? O que adianta um culto bonito, um louvor muito bonito, mas se os levitas não estão se consagrando, obedecendo a palavra de Deus, não são dizimistas, não frequentam a escola dominical, olha aí, não estão obedecendo a palavra de Deus. Então, a rocha é Cristo, e Cristo é a sua palavra que tem que ser respeitada e obedecida. Você vai ver lá, na passagem de quando a arca, né, Uzá morre, a arca é carregada num carro de boi, lá em 2 Samuel, se eu não estou enganado, e aí o carro de boi balança, Uzá vai colocar a mão na arca e morre. Deus penaliza, disciplina. Por quê? A intenção foi até muito boazinha, botar num carro novo, essa expressão bíblica, né? Está lá registrado, um carro novo de boi. A ordem é que carregassem a arca com as varas dos sacerdotes devagar sobre os ombros e não sobre um carro de boi. Então é importante você obedecer às prescrições da palavra do Senhor. Outra coisa, não é só honrar o presidente da república, não, e as autoridades. Você tem que honrar a autoridade eclesiástica que está sobre você. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, que você deve ter em máxima consideração e amor os que vos presidem. São os pastores, ou na sua igreja, se é apóstolo, bispo, evangelista, o que mais que tem? Missionário. Obedeça, honre a sua liderança. Né? Quem não honra a sua liderança e traz prejuízo para um líder, está pedindo a morte para si, está pedindo problema sério, porque você está em franca desobediência à palavra de Deus, que manda respeitar e ter em máxima, você sabe o que é isso? Você sabe português, né? A interpretação, o que é a coisa máxima, né? Ao contrário de mínimo, é máxima consideração em amor. Não fala nem que é em respeito à autoridade, é em amor, é mais ainda do que isso, né? Aí você não obedece. Aí você desobedece a autoridade, obedece o pastor da sua igreja, desobedece. Faz
grupinho para tirar o pastor da igreja. Não obedece a presidente da União Feminina, não obedece o presidente da Mocidade, não obedece o presidente da União de Homens, que muitas vezes foram os próprios homens que votaram, as próprias mulheres ou os próprios jovens que votaram, lá o regente do coral. Você tem que aprender a respeitar a autoridade, meu amigo, porque senão você vai trazer maldição sobre a tua vida, não há dúvida nisso. Você vai estar afirmando os teus pés sobre a areia e você vai cair. Você vai cair. Então você tem que firmar os seus pés sobre a rocha. Não se associar com o incrédulo. Namoro misto, nem pensar. Há poucos anos eu aprendi que até namoro misto pode haver um crente com crente. Crente com crente, namoro misto. Como é que é isso, pastor? Não é crente? Sim, mas orou antes, pediu direção a Deus, o rapaz para namorar a moça para namorar o rapaz pediu antes orientação a Deus. É esse mesmo que eu vou namorar, porque quem namora é para ficar noivo e depois para casar. Esse negócio de ficar, essa responsabilidade sem compromisso, não é coisa de Deus, não. Você deve namorar, né? E tá beijando na boca e se amassando para depois o quê? Descartar, depois aí fica de mão em mão, né? Fica aquela moça sabonete, né? Que passa de mão em mão. O que é isso? O rapaz chamado de galinha, né? Não, você tem que ter seriedade com as coisas de Deus. Vai namorar alguém? Futuramente eu posso vir a casar com essa pessoa, então eu vou orar antes. Deus confirmou, inicia o namoro. Não confirmou, obedeça a palavra de Deus. Não vos ponhais em julgo desigual. Ah, pastor, mas não é crente? Mas às vezes não é da vontade de Deus, não é da direção de Deus, aquela pessoa para você, aquele jovem para você, aquele rapaz que você achou bonitão, que às vezes é por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Nem nasceu de novo ainda na água do Espírito, nem foi batizado com o Espírito Santo ainda. E se você insistir, você vai arrumar um problema para você, e vice-versa, o rapaz com a moça também. Aí de você se casar com uma mulher que não seja uma mulher de Deus, de intercessão, que não seja uma auxiliadora idônea, você vai sofrer, meu amigo. A coisa é séria, você tem que obedecer a palavra de Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. E é a obediência à palavra de Deus que nos faz colocar os nossos pés sobre a rocha. A rocha é a mesma coisa que obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Cristo. Ele é a rocha. Ele diz, quem ouve. Vamos entender isso, né? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então tem tudo a ver. Essa palavra aqui, em figura, quer dizer obedecer a palavra de Deus. Isso que é a rocha. Amém? É isso que é a rocha. Então, o versículo 25, em terceiro lugar, vai dizer o seguinte, que vindo os ventos, tempestade... Gente, o que é isso? Você firma os seus pés sobre a rocha. Obediência à palavra de Deus, sobre Cristo. Cristo é a rocha, ele é a palavra, você obedece a palavra de Deus. Vamos ver essas dificuldades todas, vendo? Porque aqui, isso é uma linguagem de palavra. Não é literalmente vento, chuva, tempestade. Com relação à casa, tudo bem, mas a sua vida, que é uma casa espiritual, o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó, ventos, dificuldades na vida, que são dificuldades na vida, problemas, as tentações e até mesmo as provações com lutas, né? Enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares, desemprego, falência de quem tem seu comércio, é um empresário, escassez financeira, humilhações, você vai passar por tudo isso. Eu já passei por quase, se não tudo isso, quase tudo isso. Tenho uma família abençoada, mas já passei lutas também. Mas vamos falar para você, né? E da palavra de Deus para você. Escassez financeira, humilhações, traições. Quem nunca foi traído? Uma amizade traiçoeira. Gente que se apresenta de uma maneira, mas por trás é outra, completamente diferente. Traições, calúnias. Quem já não sofreu calúnia? Até na escola. Você já sofre bullying lá, calúnia, algum tipo de desprezo, algum tipo de ataque nessa área. Desprezo de amigos que te excluem da comunidade, dos amigos, da amizade, porque, por exemplo, você é um cristão, aí você não fuma, você não dá um tapinha, você não puxa um cigarro de maconha, você não bebe com ele. Aí você é desprezado por amigos, familiares até te desprezam. Ingratidões, e vai por aí fora, você vai enfrentar dificuldades. Se você tiver com os pés firmes sobre a rocha, você vai vencer todas essas dificuldades, todos esses problemas. Mas se não, meu amigo, vai acontecer. E o último, vou falar aqui em quarto lugar, nos versículos
5 a 27, eu vou resumir, porque ao contrário de tudo isso que eu falei, você obedecer a palavra, estar com seus pés firmados sobre a rocha, é a pessoa que não dá atenção à palavra de Deus, que não obedece a palavra de Deus. Às vezes até está na igreja, mas não obedece a palavra de Deus. E eu fui a uma convenção esses dias da Adonec, eu achei muito interessante o que o pastor Altamir falou. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte, que o reino de Deus é uma coisa e a igreja é outra. A igreja às vezes tem muitos problemas, mas o reino de Deus não. O reino de Deus não entra pecado lá, para começo de conversa. E o reino de Deus estabelecido aqui é quem está obedecendo os ditames, os princípios do reino de Deus, que é a palavra de Deus. Então ele diz, olha, na igreja pode ter pastor, vou falar da minha classe, pastor que adultera, mas no reino de Deus não tem. Ele vai ter que se converter, se arrepender para ir para o reino de Deus, senão vai ficar no meio dos adúlteros, e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Na igreja, como eu disse agora há pouco, tem o filho ou a filha que não honra sua mãe, mas no reino de Deus não tem isso. Ele até citou exemplo de que pode até haver homicídio. Nós estamos aí diante de um caso que ficou, né, popularmente conhecido. Eu até particularmente, pessoalmente, até acredito que houve um homicídio de um pastor, né, de todos, pastor Anderson, do Carmo, e muitos estão afirmando que a esposa dele é que teria tramado o homicídio. Eu, particularmente, enquanto ela não confessar ou não comprovar, porque ainda não existe uma comprovação cabal, eu acredito até que ela não tenha participado disso. Até porque ela não faria isso na sua própria casa, né? Talvez, mais astutamente, faria de uma forma diferente. Então, escândalo na igreja, porque ela, ainda que não seja ela, eu creio que até não é, os filhos já confessaram. Então, isso tudo dentro da igreja acontece. Até uma situação dessa como é tirar a vida de alguém. Davi tirou a vida de Urias. Era crente, servo de Deus. Mas para ele entrar no reino de Deus, ele teve que se arrepender. Ele teve que se arrepender. E você, se estiver em franca desobediência à palavra de Deus, você vai ter que se arrepender. Senão você fica na igreja, meu amigo. Você está na igreja. A igreja está aí. E você nela. Mas só que não está no reino de Deus. E quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, Jesus vai vir buscar as virgens prudentes. Não esqueça disso. Que tem o azeite consigo, que é o símbolo do Espírito Santo. E não pode ter, alguém tem o Espírito Santo e odeia o seu irmão. Né? Vira a cara para o seu irmão, o irmão entra pela porta, ele sai pela outra para não dar a paz do Senhor, para não cumprimentar. Odeia, despreza, enfim, maltrata. Marido que maltrata a mulher, o filho que não honra o seu pai e sua mãe. E isso pode ter na igreja, até quem tira a vida de uma outra pessoa. Esse caso que ficou aí conhecido do homicídio, do assassinato desse pastor. Então, veja bem, na igreja pode ter um monte de erros e falhas, mas no reino de Deus não tem não. Porque para entrar no reino de Deus, você é só perdoado, lavado e remido do sangue de Cristo, meu amigo, no céu não entra pecado. Então tenha muito cuidado com isso. Muitos vão ouvir de Cristo, eu nunca vos conheci. Ah, mas em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres e maravilhas. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos, que praticais a iniquidade. Olha, o que é praticar iniquidade? É desobedecer a palavra de Deus. Está francamente em colisão com a palavra de Deus. Isso é iniquidade, é desobediência, é pecado. Apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Para você não ouvir essa palavra, se arrependa desde já. Se você que não está sendo fiel à sua esposa, a esposa não está sendo fiel ao marido, arrependa-se. Jesus perdoou aquela mulher pega em flagrante adultério. Tem perdão, tem conserto, tem restauração. Mas você tem que se arrepender e firmar os seus pés sobre a rocha. Oh, glória a Deus! Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que você entenda que os ventos, nem tudo na vida é flores. Vai vir tempo de espinho, você vai segurar, né? A rosa, mas ela também tem espinhos. Vão vir tempos de dificuldade, problemas, tentações, provações. José não foi tentado, teve que fugir, por causa disso ele foi preso, ficou 2 anos preso, ele foi para o calabouço. Antes já tinha sido jogado no poço pelos seus próprios irmãos. Olha, povo de Deus, Israel de Deus, os hebreus, povo de Deus, os irmãos de José jogaram
E assim mesmo queriam matá-lo. Foi um irmão, né, Rubem, que quis preservar. Ele não, aí jogou no poço para depois vender, para fazer qualquer coisa, para salvar a vida do seu irmão. E aí o que acontece? Eles queriam matar o irmão. Então tem irmão na igreja querendo matar o outro. Querendo matar liderança, querendo matar ministérios, invejando. Paulo fala lá em Gálatas, né, que não tenhais inveja, é obra da carne. Então, uma série de coisas que acontecem na igreja, mas não no reino de Deus. Você, para pertencer ao reino de Deus, você tem que se arrepender. Você tem que se consertar com Deus. Pedir perdão e também liberar perdão. Não basta você só pedir perdão. Você também, para ser perdoado, tem que... Qual foi a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então você tem que liberar perdão para você receber perdão. Tem que amar, tem que perdoar, tem que vencer a sua carne, tem que vencer as concupiscências da carne, espírito de lascívia, tantas coisas você tem que lutar. São tempestades, são problemas que vêm sobre a nossa vida. Então, que o Senhor te abençoe nessa noite, que você esteja colocando seus pés sobre a rocha e não sobre a areia. E colocar os pés sobre a rocha é andar direitinho em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é que te dá o alicerce, é a rocha, é a firmeza que você tem. Né? O salmista diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que você entenda isso nessa noite, aceite o Senhor. Você que não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador ainda, receba Cristo, abra o seu coração, receba o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, entrega a sua vida para Ele, começa a aprender aquilo que Ele ensina na sua palavra, vai ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, cai de cabeça, meu amigo. Não tem uma Bíblia, compra uma, pede emprestado, pede alguém que te dê de presente, um crente te dê de presente, conheça a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o que Ele ensina, os princípios da palavra de Deus que são atualíssimos. E se você não se firmar nela, ou nesses princípios, você vai para o beleléu, você vai botar o pé na areia desse mundo, e que tem um caminho largo e espaçoso, mas que conduz para a perdição. Quer dizer, perdição é morte, é inferno, é distância do céu, distância da vida eterna, você vai ficar longe. Agora, se você obedecer, andar pelo caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna, aí você vai estar com seus pés sobre a rocha, vai ter firmeza, segurança, paz, tranquilidade. E às vezes até, eu diria, você até às vezes tem que pagar um preço, porque a sua carne tem vontade de fazer alguma coisa que você, por obediência à palavra de Deus, você deixa de fazer. Mas você será recompensado. Jesus, quando foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, e ele foi depois de 40 dias, muita gente fala sobre esse episódio, mas esquece de uma coisa. Jesus foi para o deserto, 40 dias em jejum, foi tentado pelo diabo, no 40º dia veio uma investida maior ainda, quando o diabo apresentou as 3 tentações, Jesus venceu, deu de goleada de 3-0, o diabo havia sugerido que transformasse pedras em pães, que estava em jejum de 40 dias, imagina, ele sabia que Jesus tinha poder para isso, tanto é que ele transformou 5 pães e 2 peixinhos, isso alimentou em pães e peixes que alimentou a multidão de 5.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos cheios, então ele sabia, ele queria que Jesus obedecesse, quebrasse o jejum, olha só. Aí depois levou o pináculo do templo para ele se jogar, porque o diabo, vendo que Jesus usou a palavra, tentou deturpar a palavra, dizendo que os anjos o protegeriam, mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, o diabo mostrou a glória do mundo, os reinos dele, disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar. E Jesus disse o quê? Arreda, Satanás! Arreda, Satanás! Arreda, Satanás! Porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele darás culto. E o diabo tomou de 3-0. E quando Cristo foi à cruz, que parecia que ele tinha perdido, não, já tinha vencido o diabo lá na cruz, ele foi morrer no teu e no meu lugar, ele foi vencer por nós, porque ao 3º dia ele ressuscitou. Aleluia! Ele venceu a morte por você, ele morreu por você, ele foi no meu e no seu lugar, porque se a gente fosse, a gente ficava na morte, morto, né? E acabou. Mas Jesus não, ele ressuscitou, e assim como o pecado entrou para um homem, a Bíblia diz que também o perdão, a salvação entra para o outro homem, o segundo Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro falhou, Adão falhou, Jesus venceu as tentações. O primeiro Adão sucumbiu no paraíso, ele tinha tudo ao seu dispor. Jesus estava no deserto, em jejum, em 40 dias, venceu as tentações, venceu o diabo. Ele foi na cruz lutar contra o diabo por sua vida? Não, já havia vencido Satanás lá no deserto. Ele foi lá na cruz, morreu por nós, e nós vamos celebrar assim agora, por conta disso, em memória do Senhor, porque ele morreu por nós.
para nos dar a vitória sobre o pecado e sobre a morte. E você tem direito à vida eterna e à ressurreição. E nós, como evangélicos e cristãos, cremos na ressurreição, mas não cremos em reencarnação. Não existe esse negócio de ficar reencarnando para se purificar, porque se fosse assim o mundo estaria melhor. O mundo está pior, cada vez pior. Não é reencarnação que resolve o problema é a ressurreição. E quem adquire a ressurreição? Quem entrega a sua vida a Cristo. Quem recebe o sacrifício que ele fez por nós. Você é purificado, lavado, santificado, aperfeiçoado, burilado, lavado e remido do sangue de Cristo, meu amigo. Você tem a vida eterna. Não entre em juízo, já passou da morte para a vida. Basta você crer no Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar comigo a leitura, eu vou orar no final. Eu ia orar agora eu vou deixar para orar no final dessa live, que eu acho que já estamos com o tempo até avançado, não é isso, secretário? 1h05. Hein? 1h05. 1h05? 1h05. 1h05? Ih, nossa, então eu falei muito. Está muito grande essa live, mas é para abençoar a tua vida. Eu estou aqui sendo assessorado aqui pela minha neta, que é nossa assessora para TI, Tecnologia da Informação. E 1 Coríntios capítulo 11, o texto que nós lemos agora há pouco no culto à noite, diz assim, ó: não tendes porventura casas onde comer e beber? O pessoal de Corinto estava tudo desordenado, uns comiam na frente dos outros, na ceia, era uma bagunça. Aí Paulo vai colocar ordem, e ele diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então faça um exame. Eu quero que você participe. Não deixe de participar não, mas faça um exame. Em que eu tenho falhado? O Espírito Santo me lembra alguma coisa que eu preciso confessar, ser perdoado. Então faça isso, sempre que você for participar de uma ceia, a ceia do Senhor. Se for agora, faça isso, faça a tua oração silenciosa. Ore comigo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Como salmista nós oramos: veja se há algum caminho mau em nós e que a gente não tenha consciência. E alguma coisa que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, revela a nós, Senhor. Que possamos ser perdoados. Perdoa-nos, Senhor. Purifica-nos através do sangue de Cristo. Em nome de Jesus, nos perdoa, nos aceite. Em nome de Jesus, amém. O Senhor Jesus pegou o pão, maior que esse aqui é simbólico, ele partiu e deu graça. Senhor, te damos graça pelo pão que representa o corpo de Cristo, cravado na cruz do Calvário. Então, coma do seu pão. Eu vou estar comendo o meu aqui. A Bíblia diz que, por semelhante modo, ele pegou um cálice, né? Esse aqui é o representativo, a ceia que a gente fala na igreja. Pega um copo como esse aqui, não de vidro, né? Eu creio que o vidro ainda não havia sido inventado. Se de metal ou de barro, ele pegou o cálice, ergueu e deu graça. Senhor, nós damos graça, Senhor, em memória e obediência à Tua palavra, nós fazemos isso em memória de Ti. Perdoa os pecados, Senhor, lava-nos, purifica em nome do Senhor Jesus, aceita a nossa vida. Nós nos arrependemos das nossas falhas, imperfeições e pecados. Em nome santo do Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Nós celebramos o fato de que o sangue de Jesus foi capaz de perdoar a nós, pecadores, nos purificar de toda injustiça. Recebe o nosso louvor, exaltação. Senhor, a Tua glória. Damos glórias a Ti, Senhor. Recebe a glória, o louvor e a adoração nossa em nome de Jesus. Amém e amém. Beba então, você que tem aí seu cálice, em nome de Jesus, ou for participar, já depois de compartilhar a mensagem, você quiser participar conosco, está podendo aí vir à igreja, que nós fazemos parte, ou o Ministério de Jesus Vive e Reina, ou até a sua própria igreja, você pode depois repetir e fazer novamente, celebrar. Ou depois de encerrada a live, você pode pegar o pão e o vinho, comer e beber, e o Senhor vai se agradar de ti. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.
Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, faça isso enquanto é tempo. Outro dia encontrei no supermercado com uma moça que estava afastada. Eu disse, olha, eu quero falar do amor de Jesus para você. Não, agora não tem tempo porque eu estou trabalhando. Eu disse, olha, mais uma frase, eu digo tudo. Ela, qual é a frase? Volte para Jesus, enquanto ele não volta. Volte para Jesus, meu querido, minha querida, enquanto ele ainda não voltou. Porque depois que ele voltar, aí, beleléu. Você tem que escolher o céu ou beleléu. Escolha o céu. Jesus te ama, Deus te ama. Enviou Jesus para morrer por você. E nós celebramos isso agora, porque se ele ficasse na morte, seria motivo até de tristeza, mas não. Ele ressuscitou, glória a Deus. Ele entregou a sua vida e ele a reaveu, porque ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, aleluia, e as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus seja com a igreja aqui, que está em comunhão com essa live, com toda a igreja de Cristo Jesus parado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Jesus vive e reina. Deus abençoe você. Até a próxima live, querendo Deus.